Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É uma mesa redonda que discute a contemporaneidade, que discute aquilo de mais importante que está acontecendo no mundo hoje. Nesse nosso Conversas de número 109, nós gostaríamos de discutir aqui com vocês um tema que a gente considerou muito adequado para o momento que a gente está vivendo. E o tema é justamente a política de segurança de El Salvador, implantada pelo seu presidente, o Nayib Bukele. Bukele é uma das estrelas da extrema-direita e que, principalmente, adquiriu uma relevância maior dentro do debate brasileiro depois daqueles eventos que aconteceram no Rio de Janeiro, na Penha, no Complexo do Alemão, onde uma ação policial bastante violenta na qual morreram 127 pessoas. Então, a partir daí, a extrema-direita brasileira começou a citar muito o Bukele. Bukele é o presidente, é um jovem presidente. Bukele tem, acho que 44 anos, é um dos líderes da América Latina mais jovem. O Bukele chegou ao noticiário internacional a partir da experiência, que foi uma experiência extremamente fracassada, da escolha do Bitcoin como moeda nacional. Então, Bukele chega ao, ao noticiário, vira uma notícia a partir da decretação do Bitcoin como moeda nacional. Depois desse fracasso, é a partir daí que Bukele recorre a uma política de segurança baseada no encarceramento massivo. Para vocês terem uma ideia, hoje você tem, os números giram em torno de 80 mil a 115 mil pessoas encarceradas em El Salvador. É a maior taxa de encarceramento do mundo, corresponde entre 1 e 2% da população salvadorenha, que é uma população de 6,5 milhões de habitantes. E para vocês terem uma ideia, no Brasil isso significaria que nós teríamos que botar na cadeia mais de 4 milhões de pessoas para atingir a meta salvadorenha. Bukele se tornou famoso a partir dessa política, porque essa política ela teve resultados que foram resultados bastante concretos. Você teve uma queda muito acentuada da, da taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Em 2015, El Salvador tinha uma taxa em torno de 106 homicídios por 100 mil habitantes e hoje caiu para alguma coisa em torno de 2, 3, 4 homicídios. Então, houve uma queda espetacular. No entanto, há críticas internacionais muito pesadas que esse sucesso ele foi conseguido através do sacrifício dos direitos civis, dos direitos individuais, passou-se por cima da Constituição e aponta-se, em várias análises internacionais, um caminho muito forte de El Salvador na direção do autoritarismo, na direção da configuração de uma ditadura no pequeno país centro-americano, que tem apenas, para vocês terem uma ideia, menos de 20 mil quilômetros quadrados, quer dizer, El Salvador tem o tamanho de Sergipe. Pois bem, pois esse tema, um tema que junta economia com questões de segurança, um tema sem dúvida contemporâneo. Bukele não é uma estrela simplesmente para a extrema-direita brasileira, ele é uma estrela para a extrema-direita mundial. Ele é uma figura profundamente hoje ligada ao Trump. O governo americano apoia firmemente o Bukele. E aqui nós temos um dilema, um conflito, um trade-off, como gosta de chamar os economistas, entre a questão da segurança pública nos nossos países, na América Latina,
e a questão da democracia. Ou seja, para você ter segurança pública, você tem que sacrificar a democracia, você tem que sacrificar os direitos individuais. E, ao mesmo tempo, uma das coisas mais interessantes é que nesse debate sobre segurança, nesse debate de segurança contra a democracia, a questão econômica, ela simplesmente desaparece. Então, esse é o tema que nós vamos discutir hoje. Afinal, qual é o significado, o que foi essa política de segurança do Nayib Bukele em El Salvador, que a extrema-direita brasileira considera como uma referência e gostaria de ser que fosse empregada aqui também no Brasil. E essa questão do Bukele atravessa, inclusive, as discussões hoje que rolam no Congresso sobre a questão da transformação, ali das facções e tudo mais. O Bukele, ele surge recorrentemente dentro desse debate. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o velho Conversa sobre o Mundo Contemporâneo escolheu esse tema para discutir com vocês. Hoje aqui com a ausência do nosso querido Eduardo Bastian, que está lá por questões pessoais, a mãezinha do Bastian, que eu espero que esteja bem, teve que fazer uma operação simples, mas o filho está lá no hospital dormindo e cumprindo as obrigações que todo filho deve fazer e não está aqui com a gente. Então a gente deseja uma pronta recuperação para a mãe do Bastian e para o nosso grande amigo Bastianzinho, que bem ou mal, né, Pradinho, deu uma escapulida, né? Acabou escapulindo desse tema. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui com a nossa mesa, que vocês podem ver, o grande Luiz Carlos Denorme Prado. E aí, Prado? Assunto espinhoso, hein? Assunto É tudo difícil. espioso, mas tem muita coisa de economia interessante também. Acho importante, como você chamou a atenção, cara, com a nossa praia e a economia, é fazer essa ponte, porque não deixar que a questão de segurança, é, ah, de alguma maneira, deixe de lado a situação real da população de El Salvador, sob o ponto de vista econômico, nesse pequeno país com com uma grande população para a área pequena, né? Esse é um aspecto interessante chamar a atenção. Nessa área tão pequena, a população é muito maior do que a do estado de Sergipe, só para pegar aí a comparação. Ela é uma área um pouco menor que o Sergipe, com a população várias vezes maior do que do estado brasileiro. Tem uma Mas densidade populacional que acho que é a maior da América Central. É uma população, né, muito concentrada, uma área muito pequena. Numa Mazad, um tema hoje que a gente vê em toda a extrema-direita, né? Que essa é no mundo inteiro, né? Inclusive na Europa, que é essa questão da segurança, etc. Enfim, esse tipo de coisa, né? Vamos explorar esse tema então hoje, né? Ao invés de você substituir o imigrante, né, pelas gangues, né? E por assim vai. O importante é você ter um inimigo comum, né? O qual você deva eliminar, né? Não é nem enfrentar, mas acima de tudo eliminar. É a ideia da eliminação, etc. Pois bem, senhores, antes de começar aqui a nossa conversa, como a gente sempre faz, eu gostaria de lembrar para vocês que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast. Se vocês procurarem o podcast canal IE-UFRJ, vocês vão encontrar todos os programas do canal do Instituto e entre eles o seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Então vamos descascar esse abacaxi hoje, que é um abacaxi grande, mas que a gente tem que descascar, porque senão as coisas ficam parecendo sem sentido e ficam parecendo que elas são coisas que elas não são. Então, muitas vezes, né, Prada, a gente pode até não saber o que as coisas que elas são, não podemos explicar as coisas direito, mas pelo menos a gente sabe aquelas explicações que não explicam coisa nenhuma, né? Pelo menos isso, a nossa obrigação aqui é desmistificar aquelas falsas explicações, aquelas falsas análises, que é a maneira que a gente tem de pelo menos se aproximar de uma compreensão melhor da realidade. Pradinho, hoje eu falei bastante porque o tema o tema exige, mas comecemos com você. Vai lá, Pradinho. vamos nós. A política de violência de El Salvador, patrocinada pelo Nayib Bukele. O Bicalho, o meu viés de historiador me obriga a ir um pouquinho para trás.
El Salvador é uma daquelas repúblicas muito ligada na sua história à questão da relação assimétrica com os Estados Unidos, ou seja, do imperialismo americano nessa região do Caribe. No século XIX, ele era um produtor importante de anil, de indigo, né? O indigo da calça jeans, né? Aquele azul que era usada para tingir. E no século XX, principalmente entre 1904 e 1944, o café passou a ser o grande produto de exportação de El Salvador, que tem uma história de massacre da população camponesa muito forte e de domínio de grandes propriedades pelas famílias do país. E, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, entre 44 e 79, uma sucessão de governos autoritários, de golpes, de massacres, a maior parte deles com apoio, com a simpatia de grupos vinculados aos interesses de empresas norte-americanas, um fenômeno clássico desses países da América Central. Quando você compara o crescimento, quando você analisa o crescimento econômico de El Salvador ao longo do século XX, desde 2000 a taxa de crescimento média nesse período foi de 2,1%. Muito baixa para um país em desenvolvimento, é um país de renda média, mas uma taxa de pobreza muito grande, que passou por uma guerra civil muito problemática também, um longo processo de guerra civil com muitas mortes, e que é altamente dependente da remessa de divisas da população salvadorenha que vive nos Estados Unidos de forma legal ou ilegal. Se tem alguma coisa, um pouco mais de 6 milhões de habitantes em El Salvador, mais ou menos 20% da população de El Salvador, em torno de 1.200.000 pessoas, vivem nos Estados Unidos. As remessas nos Estados Unidos, eu peguei o dado do Banco Mundial, em 2024, as remessas de imigrantes de El Salvador representavam 24% do PIB de El Salvador. 24%. E chegou a representar 26% em 2018. Para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia do que isso representaria, não, no caso, um país como o Brasil, de PIB de mais de 2 trilhões, nós estaríamos falando aí de quase 500 bilhões de dólares, né, se fosse mais ou menos o correspondente a isso. Ou seja, o país não. O El Salvador depende fundamentalmente da sua população fora do país para sustentar a sua economia. Desde 2001, é uma economia dolarizada. O dólar era a moeda oficial do país. Pobreza elevada e, no período recente, as indicações desde 2009 até 2023, 2019, quando entrou Bukele, até 2023, a pobreza só aumentou. A Bukele tentou, como iniciativa, inclusive, a fazer uma iniciativa bombástica, que era o seu primeiro país que usava como moeda nacional o Bitcoin.
O, a, política propriamente econômica do Bukele é uma política bastante tradicional. É curioso, eu acho que é importante falar. O Bukele originalmente ele era do partido Farabuno Martins, um partido de esquerda. Ele se identificava como extrema esquerda. Posteriormente, ele vai migrando em direção à direita, ele vai ser prefeito de El Salvador, já com um discurso bem mais conservador, ele vai ser expulso da frente Farabuno Martins, vai se eleger em 2019 numa frente, e a partir de 2019 ele começa com um discurso antissistema de direita. Então, ele se diz apartidário, como é muito comum no discurso da extrema-direita, se aproxima ideologicamente da extrema-direita, se aproxima dos grupos, ainda durante o governo democrata americano, dos grupos republicanos. Quer dizer, ele tem uma relação difícil com Biden e, desde o início, era apoiado pelos grupos da extrema-direita e, quando o Trump se elege, ele vai ter uma posição privilegiada na relação com os Estados Unidos, inclusive prestando alguns favores importantes, como, por exemplo, recebendo um número de mais de 400, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente qual é o número de venezuelanos que o governo americano afirma que seriam marginais ou criminosos, que a Venezuela não aceitaria de volta e vão ser postos em prisões em El Salvador, aquelas duríssimas prisões de El Salvador, sendo cada prisioneiro recebendo, o governo recebendo em torno de US$ 20 mil por cada prisioneiro, daria alguma coisa em torno de 6 milhões como pagamento para receber esses prisioneiros venezuelanos. Ele funda o partido Novas Ideias, que ele altera completamente. O que é importante chamar a atenção, como você falou, a queda da criminalidade, isso tem que ser mencionada. Ela começa em 2015 de 107 por 100 mil, e a queda é gigantesca desde que ele chega ao poder. Já havia uma certa redução antes, na verdade, em 2017, 2018, já tinha caído para quase a metade do apogeu de 2015, mas ainda é muito alta. Mas desde que ele chega ao poder, a queda é gigantesca e chega a números equivalentes de alguns muito abaixo da média latino-americana. O Brasil tem todos 19 homicídios por 100 mil pessoas, que era no auge do El Salvador, era 5 vezes mais o número de homicídios por 100 mil habitantes do que no caso brasileiro. Né? Agora, o número de homicídios lá é muito menor do que no Brasil. Então, esse resultado teve. Mas à custa de quê? À custa de um sistema onde são feitas prisões em massa, não há individualização nem do indiciamento. Os julgamentos, quando há, a maior parte não há, seriam coletivos, os presos não têm direito a advogado individual. As reportagens que colocam quem, de alguma maneira, entra no sistema está literalmente perdido, porque ele não tem nenhum mecanismo de defesa. Se ele é inocente ou culpado, pouco importa, porque ele entra dentro daquele aparato de segurança e está perdido. Aparentemente, não há muito controle individual de onde eles estão, então, uma das alegações é que, uma vez que alguma pessoa é presa, ninguém sabe exatamente onde esse indivíduo está localizado, e as prisões se mantêm, e prisões duríssimas, com condições, muita alegação de tortura, de tratamento desumano e assim por diante.
Agora, o apoio da população é muito grande. Um dos desafios importantes para se perceber é que, embora as condições econômicas sejam ruins, o fato de que houve uma redução dramática da violência urbana faz com que a população dê um apoio muito grande ao governo. Se isso vai se manter, né, porque realmente no momento que você conseguiu, como é que vai ficar adiante, não é muito claro ainda, mas o fato é que o Bukele conseguiu dominar a totalidade do Congresso, são 60 representantes, ele tem praticamente esses 60, então ele altera o que ele quiser. Acabou de ser aprovado um sistema de reeleição indefinida, ele provavelmente ficará de maneira indefinida, ele indica os juízes, existe uma lei, uh, regime de exceção, não tem um nome, né, Bicalho? É uma lei de. Eles chamam de um É, regime de exceção institucional, né? é o regime de exceção Na verdade, institucional. é um regime de exceção, um regime É de o estado de sítio, emergência, já foi é, renovado 33 vezes, que está está na meio Constituição, né? indefinido. Está na É, Constituição, ele e, recorreu ao que estava na Constituição. Exato. Então, o desenho o desenho, não é que ele vai ficar um governo autoritário, ele já não pode, não tem nenhuma característica a mais de uma democracia, nem das questões mais elementares que são do direito de defesa da individualização. A justificativa é que isso é eficaz para controle da criminalidade, o que é. Os dados mostram isso. O que traz um desafio na região, porque vários desses, alguns políticos brasileiros, né, o mais recentemente teve caso o ano passado do Marçal, daquele depois algum dos Bolsonaros, eu não sei quem, foi lá também. Então, de alguma maneira, essa ideia de que não olhe muito para a questão econômica, porque a gente vai resolver a questão de segurança, parece surgir como alternativa de gestão que vai começa a atrair alguns desses segmentos de extrema direita numa região que é a América Latina, onde a questão de segurança é muito grave. Né? Ela é grave em países como o Brasil, ela é grave em países como a Venezuela, ela é grave na Colômbia, vários países da América Central, né? Ela é menos grave na Argentina, no Chile e no Uruguai, mas no Peru, na Bolívia, etc., ela é bastante grave também. Então, até que ponto essa questão econômica, o fato de que, do ponto de vista econômico, El Salvador é um pequeno país dolarizado, com um terço da população vivendo em condições de pobreza, com a taxa de analfabetismo para a América Latina que não é tão baixa assim, é, estagnado sob o ponto de vista econômico, dependente de remessa do exterior. No entanto, com um imenso apoio do governo, porque a criminalidade caiu. Olha, Pradinho, eu queria, antes que o Numa colocasse a colher, Numa, se você me permite, eu vou fazer aqui alguns comentários, adicionando aqui algumas informações, o que o Prado colocou. Eu acho que para a gente entender o que aconteceu, é muito importante entender o fenômeno da violência, nesse caso, da violência criminal de salvadorenho, né? Que é o fenômeno das gangues. As gangues, que eles chamam de maras ou de pandijas, né? Elas são fruto justamente da guerra que o Pradinho abordou. Com a guerra, que foi uma guerra extremamente violenta, houve uma diáspora muito grande, quer dizer, saíram muitos salvadorenhos e esses salvadorenhos eles foram para os Estados Unidos. Esses muitos desses salvadorenhos desembarcam, né, nas grandes cidades americanas, nas periferias americanas, em Los Angeles, e eles tomam contato com as gangues americanas. E, por exemplo, é daí que nascem as gangues salvadorenhas.
Eles montam gangues salvadorenhas justamente para se defender das gangues americanas. Quando termina a guerra e eles voltam para El Salvador, e muitos deles já voltam deportados de El Salvador, eles desembarcam em El Salvador e vão justamente com toda essa experiência que eles tinham adquirido nos Estados Unidos, no crime americano, nas cadeias americanas, eles transportam isso para El Salvador. Então você passa a ter esse fenômeno das gangues. As gangues, gente, elas são distintas do nosso crime organizado. Não é o PCC, não é o Comando Vermelho. As gangues é o crime de rua, é o crime da extorsão, é o crime do assalto. O que tem de narcotráfico é pequeno, não é o que move as gangues. O que que acontece então? Então, o impacto sobre a vida da população das gangues é muito grande. Porque a violência atua sobre as pessoas, extorquindo, assaltando no dia a dia. É um crime, é o que eles chamam do crime da rua, do crime local, do street crime. Então, essas gangues, elas criam uma insegurança gigantesca dentro de El Salvador, porque Prado é um estado completamente despreparado para lidar com isso, né? Você, digamos assim, você tinha a organização da gangue americana, mas jogando contra a polícia salvadorenha, né? Não era contra a polícia americana. Então, algumas gangues, como a maior delas, que é a Salvatrucha 13, né? Que eles chamam do MS-13, que inclusive é uma grande gangue nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É a maior dessas gangues, tem também a Barrio 18. Essas gangues, elas criaram um clima de tamanha insegurança, que é justamente em cima dessa insegurança que o Bukele ele atua. Então, o que que aconteceu basicamente? Basicamente, dentro da linha do que o Prado colocou, é o encarceramento massivo e a repressão muito violenta. Quando o Parado fala sobre as cadeias salvadorenhas, ele está falando de uma cadeia, de uma só cadeia, que é o que eles chamam do Centro de Confinamento do Terrorismo. Para vocês terem uma ideia, a Secote foi uma cadeia, ela foi inaugurada em 2023. Ela tem o tamanho do Allianz Parque, do estádio do seu Palmeiras. Ela tem 40 mil vagas para presos. Então, digamos assim, se você encarcerasse toda a torcida do Palmeiras numa noite de Libertadores, você poderia colocar dentro da Secote, que é 40 mil vagas. Então, para vocês terem ideia do tamanho, né? É o tamanho do Engenhão, né? É o tamanho de um estádio. É uma das maiores cadeias do mundo. Então, o que que aconteceu? O que que aconteceu é que você, a partir daí, você passa a encarcerar sem limites. Mas existe uma questão importante dentro dessa discussão da queda muito acentuada da taxa de homicídios, de sair de 106 homicídios por 100 mil habitantes para 2,5, 3, é a acusação muito forte, inclusive de parte do Ministério Público salvadorenho, inclusive de autoridades americanas, é de que houve um acordo entre o Bukele e as gangues. Então, uma parte significativa dessa queda adveio não apenas das prisões, mas também do acordo feito embaixo do pano entre o governo do Bukele e essas gangues, em troca de uma série de vantagens para aqueles prisioneiros que estavam justamente presos, que pertenciam a essas grandes gangues. Inclusive movimentos atualmente do próprio Bukele, no sentido da extradição de alguns membros dessas gangues que estão presos nos Estados Unidos, sob uma linha muito dura, no caso americano, trazer, na verdade, como para voltar, né, repatriar para El Salvador, dentro desse acordão feito entre o Bukele e as gangues. Bukele nega isso, mas existe indícios muito fortes de que houve esse acordo. Então, essa é a questão fundamental que eu gostaria de adicionar aí ao que o Prado colocou sobre o problema. Então, quando se fala sobre a política de segurança do Bukele, a gente está falando de um tipo de crime que não é o crime organizado brasileiro. Digamos assim, o PCC
e o Comando Vermelhos, eles são, digamos assim, num grau de organização de crime, está num grau, digamos assim, muito mais elevado do que as gangues salvadorenhas. Então, as gangues salvadorenhas estão, na grande parte, para vocês terem uma ideia, você chegou a ter como membros dessas gangues em El Salvador alguma coisa em torno de 400 mil membros. Então você vê o tamanho dessas gangues que nós estamos falando. Mas não é aquele crime organizado que a gente enfrenta no PCC. Porque o PCC chega ao posto de gasolina, chega a Faria Lima, né, Numa? Chega até a Faria Lima, chega a fundos de investimentos, coisas que, evidentemente, as gangues salvadorenhas são muito mais toscas e muito mais primárias do que o nosso crime organizado. Valeu, Pradinho, eu só queria dar essas informações aqui para os nossos, o pessoal que acompanha a nossa discussão. Uma das questões é a questão econômica, né? Bukele começa batendo bumbo na questão econômica e acaba na questão da segurança. Começou adotando liberando, digamos assim, acabou liberando o Bitcoin e terminou encarcerando as pessoas, né? Para você ver o que é a vida. Da economia para a segurança, né? Pelo menos a economia não prende ninguém, né? Nem para o bem, nem para o mal. Pois é, Ricardo. Então, o Luiz Carlos, você já falou, sobre algumas das características estruturais da economia salvadorenha, né? E nesse sentido, El Salvador apresenta as características típicas das economias da América Central, tá? Ou seja, economias pequenas com uma diversificação produtiva reduzida, que originalmente exportavam essencialmente matérias-primas, no caso de El Salvador era café, né? E que começaram um processo de ahm, mudança da sua estrutura produtiva, tentando atrair maquilas, no modo, ou seja, zonas francas, um pouco seguindo o modelo mexicano, tá? Para tentar justamente conseguir divisas, porque são economias que estruturalmente estão sempre enfrentando falta de divisas. E o El Salvador se encaixa sistematicamente nessa situação, tá? Então, é um país que teve sempre problema de balanço de pagamentos, tá? O país adotou em 2001 o dólar como moeda oficial, tá? Tentou a via da dolarização para resolver esses problemas recorrentes. Só que ao fazer isso ele criou novos problemas, tá? Aprofundou na verdade muitos, porque toda a dívida pública, no caso salvadorenho, é uma dívida em dólar, né? Portanto, o dólar que não é emitido pelo Banco Central do Salvador, né? Ou seja, tem toda a dívida representa assim, uma restrição forte, né, para a economia salvadorenha. E aí, no caso do Salvador, se a gente for olhar, a sustentabilidade dessa dívida é muito baixa, porque você, na verdade, tem exportações reduzidas, né? Se a gente pega o ano passado, né? As exportações de El Salvador foram de 6,4 bilhões de dólares, tá? A dívida externa representa 4 vezes esse valor, ou seja, precisaria de 4 anos quase de exportações para você conseguir reembolsar a dívida externa, o que é considerável, né? Tá? Isso é muito acima, dos valores geralmente observados nos países emergentes, né? E, obviamente, o país está sempre à beira de uma crise de balanço de pagamento, tá? E aí a tentativa de usar o Bitcoin, como já foi mencionado a partir de 2021, não funcionou, porque, de qualquer forma, o Bitcoin era conversível em dólar. Então, não resolvia o problema, tá? Então, aí não é, não era algo que podia resolver, não resolveu, né? A tal ponto que, como já foi mencionado, no início do ano,
inclusive foi uma das condicionalidades, ou seja, uma das exigências realizadas pelo FMI para outorgar a El Salvador um empréstimo de emergência de 1,4 bilhões de dólares em 26 de fevereiro de 2025. E justamente, bom, aí em troca tem sempre tem que fazer reformas estruturais, então o que já tem sido feito há muito tempo no El Salvador, porque como justamente El Salvador está nessa situação de restrição externa permanente, já houve muitas rodadas, né, de empréstimos do FMI seguidos de exigências e, em particular, ligados à queda, à contenção dos gastos públicos, no caso, ao abandono do Bitcoin, né, como do experimento do Bitcoin. Então, a gente vê que a situação de El Salvador é típica dessas economias central, da América Central, ou seja, uma falta crônica de dólares. Tá? E como estruturalmente, justamente, apesar dessas atividades, do desenvolvimento dessas atividades meio de maquilas, de zonas francas, onde você fica montando, usando como atração, na verdade, os salários muito baixos do país, que não é exatamente a melhor coisa, né, que possa existir, né? Mesmo assim, você não consegue dinamizar, você não consegue levar um crescimento acelerado das exportações de El Salvador. E um elemento fundamental vai ser justamente as remessas. Aí, se você for olhar o caso das remessas, a gente observa que elas vão assumindo um papel. Só um segundinho. Tem direto o meu gato que tá louco para sair. Aí isso acontece. Bom, a gente vê que, por exemplo, as Não existe remessas. nada, só um pequeno comentário, Numa. Não existe Sim, nada mais característico do que live, do que gato é. aparecendo, cara. É um clássico da live. Então, finalmente, o Conversas teve o seu momento gato. Pois é, e aí geral, ele fica quietinho na gravação inteira, dormindo do lado, só que pelo jeito ele não gostou do Bukele e ele não quis. Bom, mas enfim, então as remessas representavam em 2012 18% do PIB de El Salvador. Em 2019, seu número vai para 21%. Tá? E se a gente pegar o ano passado, está um pouco acima de 23% do PIB. É um número absolutamente gigantesco. Tá? Para ter, para os nosso público ter uma ideia, no México, onde, como a gente sabe, as remessas de imigrantes, bom, em geral, que migraram para os Estados Unidos em direção do México tem um peso muito grande, social e economicamente, as remessas representam menos de 3% do PIB, 2,5% do PIB. Tá? No caso do Brasil, não lembro mais, acho que sei lá, 0,2%, enfim, algo meio irrisório. Tá? Então, 23% do PIB, quase um quarto do PIB, é O, gigantesco. Tá? o Numa, Aí, para ser o correspondente equivalente no Brasil, eu fiz as contas, teria que ser uma remessa de mais de 500 bilhões de dólares. sim, exatamente, gigantesco. Ou Para o pessoal seja, ter uma ideia. Que se, o mas, modelo, na verdade, tradicional da América Central, que aí tem sua ilustração perfeita no caso do El Salvador, e que são países que, mais do que exportar matérias-primas, como fazem tradicionalmente, ou exportar bens manufaturados, produzidos nessas maquilas, nessas zonas francas, que beneficiam de uma espécie de extraterritorialidade, ou seja, você não paga imposto, as regras trabalhistas, as regras ambientais são flexibilizadas, são quase são espaços meio enclaves a parte do resto da economia, não integrados, inclusive, com o resto da economia, porque recebe peças, componentes, são montadas e reexporta, não fica muito valor adicionado na economia
na economia salvadorenha. Então, quando a gente leva em conta o fato que essas exportações são muito fracas, e representam uma parcela reduzida do PIB, na verdade, o maior sucesso de exportação de El Salvador é a própria população. É Exporta migrante. imigrante clandestino, né? Muitas vezes, né? Exatamente. Exporta migrantes, particularmente para os Estados Unidos, um pouco também para a Espanha, tradicionalmente, pelas ligações históricas, e são esses migrantes que garantem quase um quarto do PIB, tá? E que garantem que não haja assim, um colapso total do balanço de pagamento também, tá? Então, esse é a característica de El Salvador. Fora o fato, que aí bom, é sempre difícil medir isso através, porque os dados, por definição, você não tem um dado oficial, né? São, se tratando de atividades ilegais, você tem também todo o peso da atividade econômica, vamos dizer, ligado ao mundo do crime, tá? E aí você tem dois setores em particular que dominam, né, nessa atividade, nessa economia do crime, né, em Salvador, e o setor da droga, e aí tanto como lugar de passagem de droga, como lugar de contratação e depois de criação, como foi falado já pelo Bicalho, de gangues nos próprios Estados Unidos que são conectados, né, com os gangues de El Salvador, então, sei lá, Trucha, por exemplo, muito famoso, né? Ou seja, agem como uma espécie de multinacional do crime, né? Controlando ao mesmo tempo a parte logística, a parte de contratação de mão de obra, a distribuição, o tratamento, a distribuição dos produtos, etc. Além disso, tem um outro negócio, entre aspas, que tem ganhado muito peso, né, na economia salvadorenha, e são os esquemas justamente de exportação de imigrante. Ou seja, os canais, né, que vão ser utilizados para você fazer chegar nos Estados Unidos tanto migrantes salvadorenhos quanto Sim. migrantes também que vêm de outras partes. Bom, por exemplo, já foi citado o caso da Venezuela, tá? E aí, lá de novo, esse é um negócio enorme. Então, essas atividades que não são capturadas, elas de facto dão uma aliviada, entre aspas, a restrição externa e a um dinamismo econômico pífio da economia salvadorenha. Porque se a gente for olhar em termos de desempenho econômico, El Salvador, ao contrário do que vai ter, do que aconteceu em outros países latino-americanos, particularmente, na verdade, em países da América do Sul, né? El Salvador, como muitos países da América Central, não aproveitou a década de 2000, né, para ter um crescimento acelerado. A média de crescimento do El Salvador entre 2000 e 2008 vai ser de 1,9%, ou seja, muito abaixo, né, dos quase 4,5% de média observados, né, na América do Sul, na média, né? Se a gente for olhar o período pós-crise financeira global até a chegada do Bukele no poder, ou seja, entre 2009 e 2018, aí o crescimento, a taxa de crescimento aumenta um pouquinho para 2%. E no período, assim, no mandato do Bukele, né, entre 2019 e 2024, bom, a gente, obviamente ainda está em 2025, então não temos, não podemos contar 2025, mas então entre 2019 e 2024, o crescimento aí dá uma leve aumentada, tá? Muito leve, para 2,5%, que não é nada extraordinário. Ainda mais se tratando, como já foi apontado pelo Luiz Carlos, de um país onde a taxa de pobreza absoluta, né, vai, bom, dependendo do indicador que você, do critério que você usar, oscilar entre, bom, um critério oficial do país dá uns 37%, mas se você pegar outros critérios, pode subir até 50% ou até 60%, ou seja, um país que tem uma, uma situação social, salarial muito ruim, tá?
Então, um país desse, obviamente, precisaria de uma taxa de crescimento muito acelerada. Só que a política econômica do Bukele não permitiu isso. Obviamente, teve um impacto, né, da crise do Covid de 2020, mas ele não está praticando uma política fiscal muito expansionista, né? Teve alguma coisa particularmente ligado ao esforço na área de segurança, né? E algumas medidas de controle, particularmente de subsídios, né? Na energia, no transporte, né? Que alimentaram sua popularidade. Teve algum aumento concedido no do salário mínimo, mesmo assim na prática, bom, muita maior parte da mão de obra salvadorenha não está empregado no mercado formal, no mercado de trabalho formal, então isso, obviamente, não significa que isso beneficiou tanto os trabalhadores, mas a gente sabe que, bom, isso, um aumento do salário mínimo acaba tendo um efeito mesmo no salário informal. Então, algum tipo de crescimento do consumo houve. Só que o problema é que esse crescimento do consumo ele vai esbarrar na restrição externa. Porque crescimento do consumo, no caso de El Salvador, que é um país que não tem diversificação produtiva, significa que você aumenta muito, quase, bom, não vou dizer que, obviamente, o aumento do consumo é inteiramente constituído de bens importados, mas uma parcela grande é constituída de bens importados, porque, basicamente, todos os bens de consumo duráveis são importados, muitos bens de consumo também correntes são importados, então acaba esbarrando justamente nessa restrição externa. E o que houve justamente foi isso. Ou seja, você, sem, a gente observa com esse resgate esse resgate, esse empréstimo de emergência do FMI em fevereiro desse ano, 2025, e bom, esbarrou justamente na restrição externa, tá? Então, o país, a economia salvadorenha tem esse problema, tem um problema sério, tá? E, no caso, o Bukele não tem mudado muito essas características que são características estruturais, tá? O que precisaria fazer, que seria reforçar, por exemplo, os investimentos em bens públicos, porque o fornecimento de bens públicos como saúde, educação é muito ruim no caso de El Salvador. Então, essa parte não foi objeto de muitos investimentos, tá? O Bukele preferiu investir na questão da segurança pública, né? E isso deu essa popularidade, mas a questão que não que pode aparecer é o quanto assim esse modelo, né? E aí, bom, já estou repassando a palavra para os camaradas, não sei o quanto um modelo que obtém tão poucos resultados em termos econômicos, em termos sociais, consegue se manter só por conta do entre aspas, sucesso, né, na política de segurança, que na verdade é baseado vamos dizer, em práticas eh, pouco respeitosas, né, dos direitos humanos. Tá? Então, será que isso basta? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Porque o problema é que, assim, o que você observa aí é uma fuga pela frente. Porque como você não consegue entregar muito do lado econômico, do lado social, você vai ter que dobrar sempre a aposta na parte da segurança. Bom, o país já virou na prática uma ditadura, né? Já tem, mas sei lá, depois da milésima operação, assim, vamos dizer, violenta, sem regras, e cheio de ensinações, porque também tem uma certa conivência da mídia local com essas práticas, será que isso vai sempre funcionar? Tenho minhas dúvidas. Numa, só entrando dentro dessa discussão, quando o Bukele ganha as eleições no ano passado, o seu primeiro discurso é em cima é pedir aos salvadorenhos apoio condicional, comparando o país a uma pessoa doente, justamente pelas condições econômicas, para fazer cortes
de gasto em determinados setores. O país tem uma dívida pública muito grande, 84%. O Brasil também tem uma dívida grande, mas a dívida do Brasil é em reais. E na economia dolarizada salvadorenha, é em dólares, né? Uma moeda que ele não faz, é bem mais complicado. Então, não é uma situação econômica confortável, muito ao contrário. Mas eu queria fazer até uma comparação. Eu recomendo para quem está nos assistindo ler um artigo muito interessante que saiu agora, essa quarta-feira, dia 12 de novembro, no 247. Eu estou botando o link, Bicário, para você botar Perfeito. para as pessoas do Na descrição do vídeo. Boaventura de Souza Santos, né? O grande sociólogo português. É um artigo muito, até assim, um pouco duro, mas analítico, falando sobre a situação em Portugal, mas em especial comparando com os discursos dos nazistas na década de 20 com o momento atual. Ele recolhe algumas coisas é, a, algumas declarações, inclusive de nazistas, etc., nesse período, que quando você vê a maneira que está sendo aplicada no mundo contemporâneo, ele mostra como é similar. O, por exemplo, um dos pontos que ele chama atenção é que a importância de você escolher um inimigo. Ele chama atenção que você deve mobilizar as massas contra um inimigo. Um inimigo pode ser muitos, mas você tem que caracterizar esse grande inimigo contra o qual todos têm que se unir. Você reúne as pessoas em torno de uma agenda de destruição. A agenda antissistêmica é uma agenda de destruição, não de construção, porque na construção você gera possibilidade de divergência, mas principalmente na destruição. E o argumento de que só um homem forte é capaz de enfrentar os grandes desafios. Então, tem uma série de pontos que novamente repetido no mundo contemporâneo. Então, a grande lição, a meu ver, da questão salvadorenha é essa: a economia vai mal, mas você responde à questão econômica trazendo para um setor que afeta muito o cotidiano das pessoas, que é o desafio da questão de segurança, que não é a nossa praia, nós não somos especialistas nisso, mas o fato é que os problemas econômicos ficam, de alguma maneira, escondidos por baixo dessa agenda. Né? A dúvida é, como o Numa colocou, isso eu compartilho completamente ao ponto dele, quanto tempo isso dura? Tudo bem, você reduziu, agora você tem uma situação melhor, isso é suficiente para você manter a popularidade por um período indefinido, ou de alguma maneira o fato que a situação econômica das pessoas não está melhorando, de alguma maneira volta a colocar isso. E, por outro lado, traz um desafio muito grande para nós, né, para a tradição progressista no mundo, que se nós não enfrentarmos problemas como esse, que afetam o cotidiano das pessoas, não adianta também ter um discurso econômico sólido e que sinalize esperança, que sinalize mudança, porque esses temas podem polarizar as preferências da sociedade. Né? O Bukele não, ele se colocou como fora do debate tradicional. Né? Ele não é, se apresenta como parte, inclusive no seu discurso ele não se apresenta como um liberal, mas como alguém contra o sistema. Né? Eu estou, de alguma maneira, botando ordem na casa e centrando em cima do tema de segurança com toda a violência que ele faz
ele consegue ser bem-sucedido. Aliás, governos autoritários muitas vezes são bem-sucedidos em situações de criminalidade. A Itália controlou a máfia, né, durante o fascismo. Ali, isso você tem, em momentos de governo, em alguns lugares, você realmente controlou isso. Isso não foi o caso das Américas, né? A América Latina toda sempre conviveu com governos autoritários e a criminalidade sempre crescendo. Isso nunca foi o caso aqui na nossa região. Mas esse desafio de que a agenda econômica é necessária, mas ela não é suficiente quando o cotidiano é afetado numa escala muito grande, parece que é uma lição dessa experiência desse país da América Central. Prado, eu acho que tem algumas coisas sobre essa evolução dos acontecimentos que é o velho ovo da serpente, né? Com a serpente que vai crescendo dentro do ovo. Eu acho que quando você analisa principalmente a trajetória do Bukele, eu acho que isso é bastante interessante. Inclusive, tem um podcast que fala sobre a realidade latino-americana que chama É o Hilo. O El Hilo, ele é um podcast, ele é em espanhol, mas eles fizeram uma série de 4, 5 programas justamente descrevendo toda a trajetória do Bukele. E esse programa é muito interessante para vocês entenderem, para quem entende espanhol, né, que consegue acompanhar, a gente vai deixar também na descrição aqui do vídeo esse podcast, que é um podcast bastante interessante. O Bukele, ele vem de uma família rica, mas de uma família rica, o pai dele era palestino. E o muçulmano, hein? O pai dele era Muçulmano, era o palestino imã local. e tinha uma É coisa, curioso isso. isso. E tem uma coisa muito interessante, é que digamos assim, essa elite palestina não era muito bem aceita pela elite tradicional salvadorenha. Então, digamos assim, que os Bukeles já tinham uma certa dificuldade dessa inserção dentro do contexto da elite salvadorenha. E o pai é a figura marcante da vida dele, sem dúvida, o pai que era engenheiro químico e um palestino, exatamente, um imã, exatamente, ele era, E, não, e é ele uma coisa muito ascende como um interessante. personagem de esquerda, né? Com uma É política de esquerda. exatamente, Ele se profunda, declara radical de esquerda de início. mas porque o pai dele era ligado à Frente Farabundo Marte. Historicamente, era uma ligação que o pai dele tinha. Então, quando ele vai ser eleito para o primeiro cargo, é muito interessante que em 2011, o que que o Bukele? O Bukele é um cara que Prado, ele nem completou o curso superior. Ele abandonou o curso superior, foi trabalhar nas empresas do pai e depois ele virou um concessionário da Yamaha de motos. Se você pega em 2011, o que o Bukele é um empresário que é do ramo das concessionárias, lá da Moto Yamaha. Em 2012, ele assume pela Farabundo Marte, né, pela frente de esquerda, e você tem dois partidos tradicionais, né, a Frente Farabundo Marte pela esquerda e a Arena pela direita, no caso de El Salvador. E ele assume pela Farabundo Marte um pequeno condado, uma pequena prefeitura de uma cidade chamada Nueva. Eu tenho até que ver o nome aqui, me esqueço. Da Nova Cascatlã, em 2012. É um pequeno município, onde você tem uma certa classe média que mora ali, mais os moradores locais, mas é um pequeno município. E ele faz ali uma série faz um governo assim muito marcado, o Luma, é assim por uma política fiscal bastante expansionista, baseada em gastos. E ele dizia que quando não se rouba, você tem recursos. E ele faz realmente muita coisa. Só que ele endivida assim, o município num grau que até o Ministério da Fazenda tem que intervir num determinado momento, porque realmente os recursos não estavam só na cabeça dele, os recursos, ele realmente se endividou tremendamente o município. Mas ele faz ali, e ali ele se declara, o Prado tem toda a razão, ele se declara como um homem de esquerda. Um homem de esquerda, com posições de esquerda. Isso, quando ele é eleito para a prefeitura de São Salvador,
que é a capital em 2015, né, 3 anos depois, também ainda é pela Farabundo Martins, ainda é pela esquerda, até que ele rompe. E em 2019, quando ele se candidata, já não é mais pela esquerda. Mas também não é pelo Novas Ideias, que era o partido que ele tinha criado, porque esse partido ainda não havia sido reconhecido. E aí ele assume como. Então, o percurso dele, Prado, é muito rápido, porque ele sai de 2011, onde ele é uma figura desconhecida, e, sei lá, 6, 7 anos depois, ele é o presidente de El Salvador. E aí, como o Numa colocou, ele faz o primeiro evento, 2021, é a questão do Bitcoin, tem essa face econômica, mas a partir de 2022 a coisa muda. E é interessante que muda a partir do seguinte, gente. Tem um evento, um final de semana extremamente sangrento, porque, inclusive, o que caracteriza esse enfrentamento entre gangues, né, por território, é muita violência e muitas mortes. Então, você tem um final de semana extremamente violento, e aí o Bukele, a partir daí, ele começa a implementar o seu programa de segurança. O programa de segurança, inicialmente, ele é rejeitado pelo Congresso, pelo Parlamento. O que acontece é que o Bukele, ele simplesmente invade o Parlamento. As forças de segurança invadiram o Parlamento e obrigaram o Parlamento a aprovar o orçamento justamente porque ele queria para o grande combate à criminalidade e tudo mais. Então, essa sequência no qual você vai normalizando essa questão do rompimento das regras democráticas, e como o Prado falou, em 2022 você tem o estado de emergência, que você obtém a aprovação do estado de emergência, onde você suprime uma série de direitos, o direito a advogado no momento da prisão, o direito aumenta o prazo das prisões administrativas. Bicalho, só um detalhe: os governos fascistas, no período entre guerras, tiveram o mesmo percurso, usaram a democracia para conseguir aprovar nos parlamentos legislação que transformou o governo depois em autocracias e ditaduras. Isso foi verdade na Itália, isso foi verdade na Alemanha, foi verdade em vários outros países do leste também que fizeram esse percurso. Isso, Então, esse modelo eu ganho apoio popular, eu isso, consigo leis de exceção, eu uso essa lei de exceção para acabar com a institucionalidade que me elegeu. o estado Então, de emergência ele é aprovado em março de 2022, exatamente a partir de uma explosão de violência que tem. Então, diante da violência, diante da ameaça ao país, então a gente declara o estado faz de isso. emergência, que é uma espécie de estado de sítio, como o Pradinho falou, que dura um mês. O estado de sítio é para durar um mês, né, Prado? E já foi renovado quantas vezes, Prado? 36, sei lá, por 30 e tanto. 36 vezes. Agora, veja, e Isso o em dois mil e fato, vinte e dois. Isso em 2022. Em 2023, só para terminar, encerrando, em 2023, o Bukele inaugura a Cecote, que é essa grande prisão com 40 mil vagas e lugares. Isso em 2023. Em 2024, você segue nessa normalização que o Prado falou, da restrição aos direitos, né? Que a reeleição ela é vedada pela Constituição. Ela é vedada pela Constituição salvadorenha. E, no entanto, o Bukele, a partir do parlamento, ele muda a Corte Constitucional. Ele muda a Corte Constitucional e a Corte Constitucional, a partir das indicações dos juízes que eram favoráveis a ele, aprova a reeleição. Então, a reeleição de 2024, ela já nasce dentro desse contexto, como o Prado falou, né, de reescrever a Constituição. E, para é, terminar, só para fechar, agora em hum, agosto de 2025, o que que o parlamento aprovou? A reeleição ilimitada, a reeleição ilimitada, ampliou o prazo, o mandato de 5 para 6 anos, e ainda acabou com o segundo turno, Prado. Agora, acabou de fazer isso o parlamento pois salvadorense. é, eu ia justamente comentar isso. Quer dizer, é um percurso. Você faz o primeiro, a reeleição, agora é a reeleição ilimitada, e com o poder que ele tem, as regras eleitorais, né, vão ser devidamente é, limitadas para ser muito difícil qualquer alteração do cenário. O que não é novidade em El Salvador. El Salvador teve muitos governos
autoritários ao longo da sua história. Agora, este modelo é novo, né? Os governos autoritários tradicionais, os ditadores, etc., que foram típicos da Guerra Fria e típicos do século XX. Agora é diferente, né? Porque está ligado a essa extrema-direita internacional, tem o apoio da extrema-direita americana, tem ligações com outros quadros de extrema-direita no Brasil, é, em alguns outros cantos do mundo e representam um novo modelo, né, o que faz com que e é usado como um exemplo, né? Já que a gente não pode, já que na economia aparentemente nós não vamos longe, que tal usar outros temas que são tão importantes para mobilizar as massas, que é o que interessa na situação? E os E resultados. nisso tudo é conseguir um inimigo comum. Quem pode ser contra a fazer uma guerra contra a violência das gangues, né? Que afeta a vida de todo mundo, que mata em grande escala, que estrupa, que faz violência. Ninguém pode ser contra isso. Então, vamos nos unir todos contra isso, e os outros temas não são tão importantes assim. E aí, como todo caso clássico, né, você começa prendendo, né, as gangues, né, e agora você prende jornalista, você prende Sim. estudante, você prende membros dos partidos de oposição, e você começa a ter uma diáspora salvadorenha, né, sempre dramática, que são aqueles justamente que têm que sair do país porque você não tem mais as condições mínimas democráticas de manifestar a sua opinião. Ou seja, manifestar a opinião em El Salvador é uma coisa hoje extremamente perigosa, extremamente complicada. E tudo isso feito em nome do povo, né? Como sempre, em nome da população, em nome da satisfação. E só para terminar, o que é muito interessante, que é o seguinte, o Bukele ele tem uma aprovação de mais de 80% da população, e tem uma resposta que eu achei muito interessante na pesquisa, Prado, que é numa que de 6 em cada 10 salvadorenhos acha muito perigoso você emitir a sua opinião sobre o governo em público, sabe? Isso está na pesquisa. Você acha seguro emitir? Não. 60% da Ou seja, população acha será que que não é, essa né? pesquisa é tão confiável assim? E para combinar, como eu estava brincando no Numa, me parece que esse mês o irmão do Bukele virou presidente da Federação de Futebol de El Salvador, exatamente demonstrando o domínio da família. Senhores, mais algum Eu comentário? Vai lá, queria Numa, fazer você que algumas ficou tão observações quietinho finais, aí. né? Na verdade, mais em relação ao que já foi comentado, só acrescentar alguns elementos, né? A aposta do Bukele em termos econômicos, ele repetiu em várias oportunidades, né? Seria em transformar El Salvador numa economia de serviço, justamente vinculada aos Estados Unidos. Porque tem essa, desde a chegada dele no poder, tem essa proximidade com os Estados Unidos. Então, a gente já falou, já comentou, mas voltaria um pouquinho a esse ponto. Qual o problema? O problema, bom, de fato, o único setor de serviço onde de fato teve algum sucesso, né, vinculado a essa política de segurança é o setor de turismo. Então, de fato, o número de visitantes, em particular oriundos, né, da América do Norte, cresceu consideravelmente depois de 2019. E, bom, também passou de quase zero, né, porque Salvador era um dos países mais perigosos do mundo. Então, bom, o ponto de partida não era tão elevado. Então, isso realmente teve algum avanço. Porém, isso é muito insuficiente, obviamente, né? Não é uma transformação estrutural. O grande problema de El Salvador é justamente uma economia que não consegue ter uma demanda efetiva agregada capaz de criar um crescimento suficiente para justamente sustentar a criação de oportunidades de emprego bem remunerado, a população permanece nessa situação muito complicada socialmente, e a porta de saída acaba ficando a questão da a migração.
tá? E aí, bom, realmente, a gente já falou sobre os números das remessas de imigrantes. Mas tem um ponto interessante que é justamente nessa, nessas relações com os Estados Unidos, você tem o El Salvador e realmente tem trocado, aparentemente, uma proximidade muito grande com a nova administração. Se a gente for pegar, por exemplo, os acordos recentes, né, sobre, como já foi falado, o fato de El Salvador virar uma espécie de centro de retenção para expulsos, né, dos Estados Unidos, Cadeia do mundo. parece Pago, que né? isso foi Pago, centro de trocado retenção pago, em por dinheiro. parece que isso foi trocado contra o abandono de um projeto de taxação das remessas, taxação por parte dos Estados Dos Estados Unidos, Unidos. das remessas em direção de El Salvador. Então a gente vê que questão econômica, e como El Salvador tem esse problema já apontado enorme de balanço de pagamento, de escassez de divisas, realmente tem uma taxa que aí diminuiria mecanicamente o volume dessas remessas, isso pioraria ainda mais a situação já complicada, vamos dizer, do balanço de pagamento de El Salvador. Então a gente vê que as coisas se cruzam. Depois, uma observação: o Luiz Carlos falou que os governos, e aí, bom, depois os governos autoritários, né, fascistas na Europa, tinham tido algum sucesso na erradicação da criminalidade. Aí tem, e aí que gostaria só de fazer essas observações finais. No caso de El Salvador, tem que tomar cuidado, talvez, com isso. Por quê? Porque se a gente for olhar, no caso, tanto no caso do fascismo italiano, quanto no caso do nazismo, tá, na Alemanha, o que você observa, na verdade, não é que o, a taxa de crime ela cai. Mas ela cai por quê? Porque, na verdade, você acaba integrando os criminosos e as organizações criminosas dentro do aparato de Você tem um repressão do ponto. Estado. Que é exatamente o que aconteceu na Itália. Se você olha o Faccio italiano, basicamente tinha dois grandes grupos, né? Os veteranos da Primeira Guerra Mundial, com aquela frustração que a Itália tinha sido injustiçada, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e criminosos. Às vezes até os ex, assim, veteranos da Primeira Guerra Mundial, ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, que tinham virado também criminosos, tá? No caso da Alemanha, também. Se a gente olha a Constituição da SA, por exemplo, você vai encontrar muitas pessoas com percurso muito complicado. Você pega o governo de Vichy, durante a ocupação alemã da França. O governo de Vichy constitui uma espécie de, vamos dizer, força paramilitar, que ficou conhecida como milícia, a milícia, né? Essa milícia era quase todos os chefes e uma parte significativa dos integrantes eram criminosos, eram membros de organizações criminosas mafiosas, tá? Então, no caso do El Salvador, parece, aí tudo bem, a gente não somos especialistas em segurança pública, mas já saíram muitas investigações, muitos relatórios de ONGs que apontam que houve, isso já voltando na época que o Bukele era prefeito de El Salvador, ou seja, em 2012, antes dele ser presidente, houve acordos entre ele e esses grupos criminosos. Acordos no sentido de diminuir as violências, assim, que são muitas vezes violências intragangues, na verdade. Então, e de, justamente, em troca disso, ter certa paz para realizar seus negócios. E ao que parece, esses acordos, que eram inicialmente na cidade de Salvador, eles foram estendidos para o país. O próprio diretor da administração penitenciária, que é uma figura importante, agora o nome dele está me escapando, também parece que tem envolvido em tratos, inclusive os líderes das grandes facções
tem uma liberdade dentro das cadeias, não estou falando da base, mas podem fazer seus negócios como querem, ou seja, tem vantagem. Da mesma forma, o Bukele foi muito receptivo a receber de volta líderes da Trucha, da 18, lá, enfim, de vários grupos que estavam nos Estados Unidos e que foram extraditados para alguém que supostamente eh, quer combater as gangues e oferecendo condições de aprisionamento bem mais leves, né, do que. Então, não podemos esquecer que tem uma tendência na extrema-direita a fazer acordos justamente com esses setores. Tá? E eu não duvidaria, isso não é uma hipótese, isso é baseado em investigações. Aparentemente, algum tipo de acordo com as cúpulas, e aí usando a mão de obra, vamos dizer, a baixa como se chama, das gangues, fora o fato que também um monte de gente está preso, como a gente já falou, de forma arbitrária, que nem de gangue, então, mas aí tem e filmado, tem a conivência, como a gente já falou, da mídia, tanto a mídia pública quanto a mídia privada em relação a todo esse discurso. Eu acho que tem, pelo jeito, algum acordão que foi realizado e que, em última instância, e acaba sendo benéfico para ele, tá? Porque ele consegue controlar a parte de segurança. Um negócio que a gente queira ou não, como a gente falou, infelizmente, essa economia do crime, da Colômbia ter um México, e alivia problemas econômicos. E não esqueçamos que o Bukele, esse ano, tem adotado um orçamento bastante contido, tem tido corte na educação, corte na Isso, saúde, um orçamento, bom, supostamente dizendo que bom, era uma exigência do FMI, mas bom, também não se defendeu muito, né? Ou seja, a gente vê que esses temas eles acabam sendo interligados, tá? Então, essa suposta, na verdade, esse suposto sucesso do Bukele não seria, na verdade, a criação de um Estado mafioso? Não seria com uma espécie de fachada de, vamos dizer, de rigor em relação a, aos, como se chama, as organizações criminosas? Não sei, tá? A gente pode também ler essa realidade com outro olhar, porque de fato, se você pensa, por exemplo, em configurações onde você junta membros das forças de segurança, ex-membros das forças de segurança, criminosos, e onde, na verdade, todo esse belo mundo se articula para controlar atividades ilícitas, bom, a gente pode falar de um Estado mafioso. E a gente sabe que bom, inclusive teve o episódio recente do Milei, que a gente tinha comentado lá no programa sobre a Argentina, tem umas pontes entre os universos. Porque no final das contas, não esqueçamos que tem uma capacidade, porque no caso de 2012, era compra de votos, né? Quando ele se aproxima isso. da Maria Trucha e da 18, isso a gente está falando, porque depois, aliás, foi eliminado, mas era o principal responsável da 18, que fez essas revelações, investigações. E aí, o nosso Bukele usa uma lei que passou que não pode, que supostamente é feita para não para evitar a exaltação como se diz? Das Organizações criminosas. dos gangues, né? Porque tinha de fato muitas Apologia, músicas, apologia. apologia, isso, apologia, né? Que tinha muitas músicas, uma espécie de rap, Isso. umas reggaeton, né? Bom, ele usa isso para imediatamente mandar prender os três jornalistas que eram responsáveis por essa investigação que fez sair várias testemunhas, inclusive essa do responsável da 18, né? Mostrando essas proximidades. Bom, aí tem dois que conseguem fugir, um que fica preso, e tem uma série de histórias. Ele passa também uma lei, que é uma lei, aliás, que a gente encontra em outras grandes democracias, como a Rússia, como a Bielorrússia, né? Que é uma lei que impõe uma
taxação, acho que de 40% de todos os recursos que recebem ONGs em proveniência do exterior. Que na prática, assim, acaba, tipo, atingindo. Fora o fato que com essa lei sobre apologia, tudo consegue ser meio enquadrado dentro disso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, e acho que a gente hoje tentou mostrar esse retrato, que esse sucesso, nem esse sucesso supostamente da luta contra o crime me parece tão claro, porque na verdade eu acho muito mais que estamos frente a interesses que se juntaram, tá? Ou seja, basicamente, extrema-direita com o mundo do crime com, o mundo, enfim, com essas organizações criminosas para controlar o país, tá? E, inclusive, calar todas as vozes discordantes, né? Tem só para concluir, tem um artigo do The Economist recente, foi no mês passado, né? Onde deputado, um dos três únicos deputados da oposição, de 60 deputados, né, que tem a Câmara, né, ou seja, 3 de 60, né, é absolutamente ridículo. Bom, um dos deputados confirma isso. Fala, olha, realmente a gente tem observado essas ligações. Eu posso até falar, mas eu tenho que tomar cuidado, porque mesmo com a imunidade parlamentar da qual supostamente eu gozo, tudo pode acontecer hoje no meu país. Tá? Então não é uma realidade que na verdade, é observada por muitos, mas denunciada por poucos, por medo do que vai acontecer. E como o El Salvador, infelizmente, não é um país que atrai mais atenção, dos países centrais, não tem saída tanta coisa, mas algumas coisas já saíram, tá? Eu queria Paladinho, fazer um mais alguma comentário. coisa? Quero fazer um comentário. O número que você falou é bem convincente, sabe? Realmente, você tocou alguns pontos que são muito interessantes. Um ponto que merece ser falado é que na economia do crime, uma parcela maior do que aquela ilegal está na parte legal. É, a lavagem do dinheiro, Lavagem de dinheiro, exatamente. e todas as atividades Vide o México ligadas e a Itália. É. a isso. Eu estou passando, inclusive, para o nosso público, tem um estudo que já é um pouco antigo, tem quase 10 anos, que é sobre o crime organizado e economia legal, que foi feito pelo órgão das Nações Unidas, que estudou o caso da Itália, justamente, a economia italiana. E é muito interessante porque a gente fica imaginando o seguinte: não, será que o crime, a economia do crime, são aqueles caras pobrezinhos que vivem em periferia, etc.? Não, na verdade, uma economia que envolve movimentação de bilhões de dólares não são feitos por pessoas que mal conseguem falar a língua local. São pessoas, são contadores, advogados, economistas, financistas, empresários que movimentam a maior parte desse dinheiro em atividades legais. Toda essa situação é bem complexa e há muitos estudos com referência a isso. Então, o grande desafio é controlar esse grande capital vinculado à criminalidade que movimenta contrabando, tráfico de armas em grande escala, né, que aceita contas sem origem definida dos recursos em vários paraísos fiscais do mundo, que são, de certa maneira, não tratados com a importância de vida. Não tem dúvida, mas o que movimenta corações e mentes, o que faz com que o sucesso eleitoral desses governos autoritários é o discurso de controlar o crime. Né? Você tem razão, se uma parcela do crime vai para o Estado, ele deixa de ser criminoso. Você pega, sei lá, a milícia no Rio de Janeiro, ela passa a ser legalizada, todos os seus crimes passam a ser atividades legais.
né? É óbvio, né? Espero que isso jamais ocorra num país como o nosso. Mas Mas, Prado, só uma coisa, não tenha Prado. dúvida que esse é um risco, esse tipo de situação ocorre. Agora, o fato é que o pequeno crime, o petty crime, o crime de rua, como o Ronaldo falou, como o Bicalho falou, é o que afeta a vida das pessoas que afeta a vida das pessoas é você ter sua filha adolescente e ficar com medo dela ir à Isso, exatamente. balada e voltar às 2 da manhã e acontecer alguma coisa com ela. É ter seu filho que vai tomar um chopp com os amigos no centro do Rio de Janeiro ou do centro de São Paulo ou na Savassi, não importa. E tem seu celular roubado ou pode ser vítima de uma violência ou para as classes populares perder seu dinheiro num assalto a ônibus ou ser lesado nas pequenas atividades. Isso é uma grande ameaça à vida cotidiana. Isso tem que ser de alguma maneira enfrentado. Esse é o dilema. Agora, mais uma vez, tudo isso embota a questão econômica, que é a essência, né? Distribuição de renda, que são aqueles que se apropriam e que se beneficiam da miséria da população em todas as questões associadas a isso. Não, e lembrando que quando você vê no Brasil movimentos no sentido de restringir a atuação da Polícia Federal, que é o que está acontecendo agora, né, Sim, no Congresso o, Nacional, o aí que vai afetar i- justamente isso. isso Ó. vai na direção do que o Numa falou, né? Quer dizer, tem o exemplo Claro, afeta agora no o qual grande interesse, a a parte extrema-direita se legal. articula no É, sentido de aprovar uma lei que restringe as atuações da Polícia Federal. Quer dizer, a quem interessa isso, né? a quem interessa. A quem Nós interessa, queremos mas reprimir o varejo, né? Aquele bandidinho, isso. mas não o grande criminoso, que é aquele que movimenta recursos, lava o dinheiro. Esse está muito próximo, não apenas no Brasil, em outros lugares do mundo, das esferas de poder. Né? Esse não está nas periferias, né? Esse está em casas luxuosas, está próximo de Tá esquema do próximo. poder. Esse que é o grande ameaça para para a vida civilizada, para a nossa vida Eu cotidiana. acho que a gente quis fazer esse programa porque me parece que a experiência, quer dizer, o que a gente deve prestar atenção no que está acontecendo em El Salvador. Claro que a gente tem que prestar atenção nisso, acompanhar e tentar entender esse fenômeno. O meu problema, o Prado, sendo honesto, é o seguinte: eu me lembro que quando, vocês vão lembrar isso, quando houve o golpe em cima do Lugo, que era um presidente de esquerda do Paraguai, e na mesma época, vocês lembram que também teve um golpe contra o presidente eleito acho que era de Honduras, o Zelaya, alguma coisa Sim, que eu me Zelaya, lembro, em acho que era o Honduras. Zelaya. Eu me lembro muito que naquela época o sentimento que eu tive era o seguinte, quer dizer, olha só, o que aconteceu no Paraguai, o que aconteceu em Honduras, não vai acontecer no Brasil, porque a gente tem instituições muito mais fortes, muito mais poderosas, etc, etc, e a gente tomou um golpe pela cara em 2016, quer dizer. Então, me preocupa isso, diz, não, mas Honduras mas El Salvador é El Salvador, é um pequeno país, as instituições brasileiras são muito mais fortes, né, isso, são muito mais vigorosas, aqui a gente não corre o risco de acontecer alguma coisa como isso, etc, 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 de ter um candidato assim que aparece do nada e vai crescendo e assume a presidência e nos lança num projeto completamente autoritário, antidemocrático, enfim que persegue pessoas, persegue destinos, enfim, coisas que nós já vimos. Como o Prado falou muito bem, nós já vimos isso outras vezes, né, Prado? A nossa geração viu isso e agora vê só que transformado em uma outra coisa, em um outro mote, em uma outra questão. Enfim, é por isso que como dizia minha velha mãe, água benta, juízo, né, não faz mal a ninguém, cara. Eu Olhar acho essas importante, coisas e eu acho importante prestar pegar para as atenção pessoas que nos acompanham, né? Nós sempre discutimos sobre questões econômicas. Nós relutamos muito de fazer esse esse programa. debate, porque é um pouco fora da nossa especialidade. Mas, na verdade, tem todas as pontes, que é a economia e a violência. E como nós moramos no Rio, né, os eventos recentes, nós fomos afetados por ele, não tem como não ser. E todas as preocupações geradas a partir dessa violência cotidiana e da possibilidade
do uso disso daí para políticas completamente nefastas. E Prado, como dizia a mãe, uma mãe baiana, um velho amigo meu, formiga, quando quer se perder, cria asa, meu amigo. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas, muita atenção no que está acontecendo, tanto em El Salvador quanto aquilo que está acontecendo no Brasil. A gente vai normalizando, não é isso? Determinadas. Em El Salvador foi típico isso, você foi normalizando, né, certas atitudes, certos procedimentos, certas ameaças, certos avanços sobre os direitos civis, sobre o direito das pessoas, e a história, infelizmente, né, Pradinho, a gente que já viu muito, essas histórias acabam muito mal no final. Nunca acabam bem. Pradinho, mais alguma coisa? Não, já falamos Grande, bastante, é grande isso aí. Numa Mazate, hoje nós. É uma hora e meia de programa, né? Nós achávamos que ia ser um programa curtinho, porque era um tema que a gente não domina sobre segurança pública, etc. Mas, acima de tudo, a gente está aqui fazendo a nossa obrigação, né? A gente tem a obrigação de conversar sobre essas coisas. Essa é a obrigação da universidade, essa é a obrigação daqueles que têm compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, né? Essa é a nossa obrigação mesmo com todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas nós estamos aqui conversando e discutindo aquilo que precisa ser discutido e aquilo que precisa ser falado. E uma universidade não pode fugir dessa obrigação, né, Pradir? Essa é a nossa obrigação dentro de uma universidade pública como a nossa. Um enorme agradecimento ao grande Numa Mazati, Pradinho, que esteve aqui com a gente conversando. Um beijão gigantesco nos nossos amigos, nas nossas amigas que acompanham essas nossas discussões. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ num próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuide.